Olá, eu sou Sanderberg Oliveira, professor de literatura, e eu trago para vocês hoje mais uma aula, numa parceria do Colégio Êxito e Farias Brito. Olha só, gente, a escola que nós iremos trabalhar hoje é exatamente o Barroco, uma escola super importante, um estilo muito importante, que começa na Europa, assim como todas as outras escolas, e que também passa a acontecer aqui no Brasil. Vamos levar em conta algumas coisas de suma importância. As características do Barroco. Sim, porque lá na Europa, dois grandes acontecimentos marcaram exatamente esse Barroco, que foi a Reforma Protestante, imposta por Martinho Lutero, e a Contra-Reforma. Esses dois grandes acontecimentos, na verdade, marcaram em suma o que foi o Barroco na Europa dentro do contexto histórico. Mas um outro grande acontecimento vale ressaltar, que é exatamente o desaparecimento do rei Dom Sebastião na investida que eles tiveram contra Alcácer Quibir, exatamente no processo ainda de colonização em direção à África. Durante todo esse processo que se instaurou na Europa, isso vai respingar também aqui no Brasil, porque, como vocês sabem, estamos falando de um período denominado como clássico. Sim, e esse clássico começa exatamente e coincidentemente com o nascimento e morte de Luiz Vaz de Camões, 1530 a meados de 1580. Durante esse período, o Brasil, que ainda passa por todo aquele processo de colonização, éramos ainda uma nação em processo de formação. Daí, então, nós iremos encontrar alguns acontecimentos aqui no Brasil. Por exemplo, consideramos o marco do Barroco aqui no Brasil o lançamento da obra Prosopopeia de Bento Teixeira, uma obra que segue também os moldes clássicos, os moldes das epopeias, como a de Os Lusíadas, de Luiz Vaz de Camões. Esta obra, que na verdade marca o estilo clássico, ela foi responsável por também fazer com que outros autores, inclusive os do Arcade, como Cláudio Manuel da Costa e tantos outros, também pegassem essa mesma estética, seja na poesia, seja na estrutura épica. Bem, estamos falando também de um período muito crucial, onde muitos dizem até que seria a nossa primeira escola literária, que seria o Barroco, graças ao processo de colonização e tudo que foi imposto aqui, que modelos que foram trazidos para cá e que aqui aconteceram. Mas na Europa, em se tratando da arte, um grande nome se destaca aí, que é Michelangelo de Caravaggio, que vai trazer exatamente nas pinturas a ideia clássica do Barroco enquanto arte, que é o jogo do claro, o jogo do escuro, toda essa expressividade, a profundidade e os detalhes extremamente minuciosos que a estética apresenta e que é preciso. Daí então, quando chegamos aqui no Brasil, encontraremos também alguns artistas, Ataíde na pintura e na escultura Aleijadinho. Mas vamos falar também de dois outros grandes nomes que marcarão exatamente o período barroco aqui. Na poesia, destacamos aí o grande nome daquele cara bem conhecido, mas que também não era fácil, Gregório de Matos Guerra, o conhecido como Boca do Inferno. Mas por que será que Gregório de Matos Guerra era tão importante nesse sentido? Porque o homem que, por mais que tenha sido criado dentro dos preceitos religiosos, ele não mediu palavras na hora de criticar a Bahia principalmente, já que para ele a Bahia foi construída dentro de todo um processo de muita corrupção e de muita prostituição. Pois é, então ele não mediu esforços para criticar esse período. Só que a gente está falando também do cultismo, que está relacionado ao jogo de palavras e também está relacionado à poesia, graças aos recursos estilísticos usados para construir esse processo poético. E quando falamos de estilísticas, falamos de quê? De figuras de linguagens. E aí então chegamos ao conceptismo. Com quem? Padre Antônio Vieira, esse grande homem que teve a ideia de trazer essa concepção do que seria os moldes da prosa, essa prosa conceptista. Daí, nessa situação, esses dois nomes marcam exatamente a literatura do Barroco. Bem, vamos salientar também que lá na Europa, um grande acontecimento, dentre os outros que foram ditos, é o Concílio de Trento, porque foi o Concílio de Trento que aconteceu na Europa, levando em conta o fato de que concílio veio de conselho, né? Conselho, realizado
pelos parâmetros religiosos com o intuito de tentar combater o avanço do protestantismo. Papa Paulo III é o responsável por tentar criar o concílio, que durante 3 vezes, seria o 13º concílio, mas eles conseguem se reunir com o intuito de tentar reprimir o avanço do protestantismo. Mas diante dessas circunstâncias, o protestantismo ainda continua muito forte e, mesmo assim, por mais que a igreja tente, ela ainda encontra barreiras para tentar medir esses esforços. Bem, e o barroco é exatamente isso. Se aqui no Brasil foi a nossa primeira escola literária propriamente dita, vale salientar a riqueza dos detalhes minuciosos trazidos por esse estilo muito rico, mas que com o passar do tempo vai cansando o pensamento do povo, da sociedade da época. Mas o barroco em si tem todo esse detalhe, toda essa minuciosidade rica, muito ouro, e também, já no finalzinho, começa a entrar a presença do rococó. E o que é o rococó? Senão essas folhagens, né, que serão apresentadas junto do barroco. Bem, e aí isso aí é o barroco. E vocês conseguem também identificar nas igrejas que, seja na Bahia, seja João Pessoa e Minas Gerais, essas igrejas trazem muito nos seus altares todos aqueles detalhes ricos. Ok? Então é isso aí. Um abraço a todos e boa aula!